Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, nesse momento, de convidá-los a retomarmos a nossa série de sermões no 15º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos estudando este capítulo e preparamos uma série em 6 sermões que tratam acerca da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para hoje eu gostaria de convidá-los a refletirmos nos versos 35 a 50 deste capítulo. 1 aos Coríntios 15, versos 35 a 50. O tema que eu quero propor é: carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Vamos ao texto. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Insensato! O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, ou o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vamos entender então do que Paulo está tratando aqui. Nestas últimas semanas, como eu acabei de mencionar, o nosso Senhor vem nos concedendo a graça para estudarmos o capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Possivelmente, queridos, o capítulo mais teológico e doutrinário desta carta. O capítulo que trata inteiramente da ressurreição, tanto dos homens como de Cristo. Já temos aprendido o quanto esta gloriosa doutrina é fundamental para a nossa fé. Afinal de contas, queridos, conforme lemos nos versos 16 a 18, deixa eu trazer à memória, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. De fato, como nós já estudamos aqui com acentuada ênfase,
A ressurreição é o primeiro estágio do estado de exaltação de Cristo. Um estudioso chamado John Boyce disse que a ressurreição de Cristo é o amém a todas as suas promessas. Eu quero então compreender essa gloriosa promessa um pouco mais com vocês. Mas antes de expormos o texto de hoje, é necessário recordarmos algumas questões que nós já aprendemos até aqui que foram instrutivas para nós. A igreja de Corinto enfrentava no primeiro século muitos problemas e desafios. Vários deles estavam relacionados à imaturidade espiritual, o que se evidencia na pouca falta de amor entre aqueles irmãos. Você mede a maturidade de uma igreja não somente pela sua pureza doutrinária, mas pela riqueza dos seus relacionamentos. Uma igreja cujos relacionamentos são pobres de amor, certamente é uma igreja que, por mais entendimento que tenha de algumas verdades, ela caminha longe de Deus. O nosso intelecto não é peça fundamental para dizer que estamos firmes em Cristo porque entendemos bem as doutrinas. Se esse bem entender das doutrinas não se torna vida prática, genuinamente piedosa, pautada nas Escrituras, então estamos longe de Deus, ainda que com um conhecimento correto. E na verdade isso é até bem perigoso, porque depõe contra nós, porque você conhece a verdade e não vive, então isso depõe contra você. E aí havia muito pouco amor entre aqueles irmãos. Havia também bastante conivência com o pecado e uma dificuldade de se submeterem às lideranças humanas, ainda que fossem lideranças que representavam Deus, ou representantes de Deus. Então você tinha uma série de pecados não tratados no seio da igreja de Corinto, e você tinha ainda uma dificuldade daquela igreja de submissão às lideranças, especialmente a do apóstolo Paulo, que, pasmem vocês, foi o pai espiritual daquela comunidade, foi quem, por meio de quem os primeiros conversos surgiram ali na cidade de Corinto. E outro grave problema tinha relação com erros doutrinários, é essa parte que nos interessa hoje, sendo que o mais expressivo era relativo exatamente à ressurreição dos mortos. Por quê? Porque se você ataca uma doutrina que diz que os mortos ressuscitam, você acaba atacando uma doutrina central da fé cristã, que é a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus. O capítulo 15 da carta, portanto, é um capítulo apologético. Nele, Paulo defende com ousadia e brilhantismo, base bíblica e lógica, que se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o cristianismo está morto, mas o cristianismo está vivo, porque Cristo vive. Segue-se um conglomerado, queridos, de argumentos em prol da doutrina da ressurreição, os quais já vimos com detalhes até este ponto da carta. E aí, para você saber isso, se esse porventura é o primeiro vídeo sobre o capítulo 15 que você está vendo, eu aconselho você a ir aqui nesse mesmo canal, assistir os outros 3 dessa série, e nós teremos ainda mais 2 adiante. Então, queridos, hoje Paulo vai explicar que os ressuscitados terão corpos, e estes corpos diferem bastante daqueles corpos que possuíam quando morreram. Há um aspecto de serem os mesmos corpos, mas corpos estes gloriosamente transformados. E aí, o que eu desejo hoje é simplesmente chamar a sua atenção para os argumentos de Paulo. Embora a porção seja relativamente longa, nós podemos resumir o ensino de Paulo em 3 questões que saltam aos nossos olhos aqui nesse texto. A primeira dessas 3 questões é que a ressurreição é comparável à semeadura. Isso está do verso 35 ao verso 37. Paulo ilustra a questão da ressurreição comparando-a à questão da semeadura. Você já vai entender o que é isso. O argumento inicial de Paulo, portanto, nesse texto,
é que os ressuscitados possuirão corpos que superam em muito aqueles corpos que eles possuíam outrora, antes de morrerem. Em outras palavras, o corpo que morreu é bem inferior àquele que ressurgirá no último dia. E para levar seus leitores a compreenderem esta verdade, Paulo toma o exemplo da semeadura. Vejam vocês esses versos. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Versos 35 a 37. Havia um questionamento entre os que descriam na ressurreição. Esse questionamento era: em que corpo os mortos vão ressuscitar? A terra não decompôs, o corpo deles? Como será o corpo dos ressuscitados? Essa era uma pergunta que dominava ali a curiosidade de alguns membros da igreja de Corinto. A resposta é simples: não ressuscitam com o mesmo velho corpo, mas com o velho corpo transformado, semelhante ao de uma semente. A semente, queridos, é posta na terra e somente germina e brota se ela morrer. Ela é colocada na terra para morrer. Quando uma semente brota da terra, ela se manifesta bem distinta daquilo que era quando foi sepultada. Não sei se você consegue visualizar essa ilustração, mas basta você comparar o grão de milho, por exemplo, com um pé de milho. Ele é completamente diferente. O pé de milho é muito mais glorioso que o grão de milho. O mesmo com a manga. Você que gosta de frutas, você já deve ter visto um caroço de manga. E ele é muito diferente de uma mangueira, de uma árvore frondosa, recheada de seus frutos. Ou uma melancia, com aquele grão tão pequeno, e veja que grande fruta se torna. Ou como o grão de mostarda, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Uma das espécies é realmente bem pequeno, o grão de mostarda, e se torna uma grande hortaliça, de tão grande que as aves vêm aninhar-se em seus ramos. E aí, queridos, quando a semente morre na terra, ressurge uma bela planta ou árvore muito superior em aparência e em glória àquela semente que for ali colocada. Pois bem, queridos, Paulo toma essa ilustração para dizer que a ressurreição é dessa forma. É isso que lemos nos versos 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Olha a diferença. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E aí eu chamo a sua atenção para as primícias, para Jesus, que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para a glória, ressuscitar gloriosamente, como nós já estudamos também aqui nos vídeos passados. E vocês lembram que os discípulos tiveram dificuldade de reconhecer Jesus. Mesmo tendo convivido com ele tão de perto, tinham dificuldade de ver que era ele mesmo. Prova disso são os discípulos no caminho para Emaús. Mas ao mesmo tempo, Jesus chama Tomé e diz: põe o dedo aqui nos meus cravos, põe a mão aqui no meu lado e vê que sou eu mesmo. E aí Tomé diz: Senhor, e aí Jesus diz: você porque viu, creu, mas bem-aventurados que não viram e creem. E aí você tem essas questões, você vê que Jesus se materializava ali no meio deles, entrava em lugares com as portas fechadas. Então aí são indícios desse corpo glorioso. Então, na Nova Jerusalém, onde iremos habitar, teremos corpos. E esses corpos serão gloriosos. Serão esses mesmos corpos tomados de glória. E isso faz deles corpos distintos, ainda que sendo os mesmos. Não sei se você conseguiu entender esse contexto. Então,
primeiro aspecto é que é semelhante à semeadura. O segundo aspecto é que a ressurreição, queridos, é um ato soberano de Deus. Esse é o próximo argumento de Paulo e encontra-se pautado no ato soberano de Deus sobre sua criação. Quando este concedeu diversos corpos ou corpos distintos para a sua criação, ele o fez conforme o seu soberano querer e para a sua própria glória. Cada semente produz seu próprio corpo e isso está dentro do soberano ato criativo de Deus. Paulo chama a atenção que há uma diversidade de sementes e há uma diversidade decorrente delas de plantas. E do mesmo jeito, Paulo cita a carne dos peixes, a carne dos homens, a carne dos animais e por aí vai. E aí nos versos 38 a 41, agora a gente volta um pouquinho, diz assim: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Paulo aqui é muito rico em suas ilustrações. Esse texto é tomado de ilustrações. E com isso, esse apóstolo amado está falando no tom que iniciou essa sessão, quando chama aquele que questiona como será o corpo de insensato, de acordo com o verso 36. Em outras palavras, o Senhor dará a nós o corpo que Ele soberanamente determinou para nós. Às vezes nós ficamos com algumas curiosidades, permitam-me colocar dessa forma, algumas curiosidades relativamente tolas em relação ao porvir. Por exemplo, será que Cristo volta esse ano que vem, daqui a 100 anos ou daqui a 50? O que nos importa? O que importa é que Ele vai voltar no tempo por Ele determinado, e os que são dele se unirão a Ele. Ele os atrairá a si. Ele é quem vem nos buscar. Não somos nós que temos que ir até Ele. Ele é que virá a nós. Então, isso é fantástico. Às vezes a gente fica preocupado. Em que ano será? Como será? Etc. A Bíblia já nos diz tudo que nós precisávamos saber sobre isso. E aí você tem que ter um entendimento, você que me assiste, de que você tem limites. E você só pode ir até os seus limites. E a Escritura, ela não revela tudo sobre Deus, ela revela o que nós precisamos saber sobre Deus. E isso é suficiente. Então, não importa como será o nosso corpo, se ele brilha, se ele voa, se ele atravessa a parede, nada disso importa. O que importa é que será um corpo glorioso e que Deus determinou como ele será. E nós precisamos confiar que Deus nos dará esses novos corpos. Mas mesmo assim, Paulo é munido de uma grande humildade em trazer esclarecimentos sobre essa questão. E isso é muito importante, esse zelo do apóstolo Paulo. Mas veja, querido, saber como será o seu corpo na glória, um dia você vai saber. Mas o que importa é saber que se você ressuscitar com Cristo, você receberá esse corpo glorioso e você estará para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. E isso é maravilhoso demais. Essa é a certeza que nós temos que ter. Que esse corpo será mais glorioso do que este que agora possuímos. Assemelhar-se-á ao corpo glorioso de Cristo. Era o mesmo corpo, porém glorificado, como já ilustrei aqui. Os próprios discípulos, como já mencionei, tiveram grande dificuldade de reconhecê-lo. Certamente os corpos que receberemos serão gloriosos e majestosos, conforme a criatividade e a soberania do nosso Deus. A terceira questão é que a ressurreição nos lembra do contraste entre o primeiro e o segundo Adão. E o que é isso, pastor? Primeiro e segundo Adão. Uma característica marcante do ensino de Paulo aqui é o fato dele recorrer às escrituras do Antigo Testamento para fundamentar sua argumentação acerca do primeiro e do último Adão.
No que tange ao primeiro Adão, ele está citando Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas quando você olha o verso 45 do nosso texto, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Olha a diferença. Alma vivente, primeiro Adão. Espírito ou alma vivificante, o segundo Adão. O contraste aqui é claro. O primeiro Adão foi feito alma vivente pelo sopro de Deus. Mas corrompeu-se pelo pecado e seu corpo foi maculado pelo mesmo. E de maneira que tornou-se repugnante e tomado de toda espécie de miséria espiritual. O homem transgrediu a lei de Deus e veio estar em conflito com Deus desde então. No dia em que Adão comeu do fruto proibido, sua alma foi maculada pelo pecado e seu corpo passou a ser destinado ao perecimento. Gênesis 2, 16, 17 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nos demais versículos, lá de Corinto, Paulo traz a lume a superioridade de Cristo em relação a Adão. Nos versos 46 a 49 lemos: mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, se referindo a Jesus, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ainda somos terrenos, mas quando ressuscitarmos, nós seremos celestiais. A exemplo de Cristo, receberemos corpos gloriosos. Paulo conclui seu argumento afirmando no verso 50: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nesse argumento, ele nos lembra que somente com a ressurreição é que receberemos a nossa magnífica herança. Os que herdam o reino de Deus recebem herança espiritual. E aí ele está mostrando que Cristo é espírito vivificante. Por quê? Porque não somente Adão foi trazido à vida sem antes existir. Cristo foi trazido da morte para a vida. Há textos que dizem que Deus o ressuscitou, há textos que dizem que ele ressuscitou e há textos que dizem que o Espírito ressuscitou. Toda a triunidade estava envolvida na ressurreição de Cristo. Mas entenda você, ele é Espírito vivificante. E aqui eu quero trazer uma aplicação. Só Cristo pode vivificar a sua vida. Só Cristo pode trazer vida a você. Aí você diz: pastor, eu já estou vivo. Não, querido. Eu não estou falando dessa vida entregue ao próprio coração, tomada de alegrias fúteis do dia a dia que nos cerca e de esperanças vazias. Eu estou falando da melhor de todas as vidas, a vida eterna em Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. É dessa vida que você precisa. Eu convido você que me assiste a se voltar para Cristo. Como eu faço isso? Onde Ele está? Tem uma Bíblia na sua casa? Tem internet? Baixa no seu celular. Lê o Evangelho de João. E lá você vai descobrir que Jesus é o pão da vida. Jesus é quem te tira da morte para a vida. Você estava morto em seus delitos e pecados, mas Ele te deu vida, conforme Efésios. Jesus é Espírito vivificante. Só nele tem vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Pense nisso. O grande aprendizado para as nossas vidas hoje é que na ressurreição nós receberemos novos corpos, superiores em glória, que se assemelham ao corpo de Cristo. Vimos pelas leis da semeadura que uma semente morre para dar lugar a uma planta ainda mais superior à própria semente. Essa verdade nos conforta e fortalece para encararmos a morte como um passo dramático e sofrido na direção de um ressurgir glorioso na volta de nosso Senhor sobre as nuvens dos céus. Viver ou morrer não é o que conta principalmente. Mas o que conta principalmente é para quem você vive. E eu convido você a viver para Cristo. Arrependa-se. Entregue-se a Ele. Se o Espírito Santo de Deus está usando essa palavra para tocar o teu coração, se é Ele quem está te chamando, vem a Ele. Ele vai mudar radicalmente sua vida. Você pode achar que fomos nós que quisemos ser cristãos. Não, foi Ele quem nos quis. Apesar de não merecermos, não prestarmos, Ele nos amou e deu a vida em nosso lugar. Ah, querido, como Cristo é glorioso. Pensar diferentemente do que Paulo colocou aqui é uma insensatez. E eu quero aplicar isso com duas perguntas. Como você encara o dia da sua morte? Já pensou nisso? Pode parecer que está tão longe, talvez esteja perto. Talvez você esteja no hospital aí, agora assistindo essa palavra, algum enfermeiro, alguma pessoa colocou você para assistir e você está aí sem saber se vai sair. Tenha fé. Deus pode te tirar daí. Mas sabe qual é o principal? É saber que se morrer, estará com Ele. Como você encara a morte? O que a ressurreição representa para você? Pense nessas questões. Eu quero orar agora pela sua vida. Ó Deus amado, nesse momento eu coloco diante de Ti esses que estão agora, nesse instante, assistindo esse vídeo. Eu peço que o Senhor leve essa palavra ao coração de quem precisa. Que as pessoas assistam e possam ser tocadas pelo texto da palavra de Deus. Que tenham suas vidas impactadas pelo Evangelho e possam ser radicalmente transformadas pelo poder de Deus. Assim oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, se ele falou ao seu coração, e você ainda não é inscrito no canal que você está assistindo agora, eu peço que você se inscreva, se você desejar. Se você fizer isso, estará nos ajudando a transmitirmos melhor esses vídeos, a podermos alcançar mais pessoas com essa mensagem. Mas se você não deseja se inscrever por qualquer motivo, nós entendemos, mas pedimos. Se essa palavra tocou seu coração, falou com você, divulgue, espalhe, envie essa boa notícia, pois as pessoas podem estar precisando dela, como você e eu também precisamos. Sou o pastor Kennedy, Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Acopiara, no Ceará. Deus te guarde e abençoe. Amém.